nós vamos falar de eletrostática. Está lá no edital Enem. Lei de Coulomb, campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo, superfícies equipotenciais, poder das pontas e blindagem e capacitores. Beleza, pessoal? Começando com a eletrostática, com os processos de eletrização. O primeiro processo e mais antigo se chama eletrização por atrito. Notem que quando a gente esfrega dois materiais, olha ali, ó, eu estou esfregando ali um pano, tá? Tu viu que um fica positivo e outro negativo. Depende quem eu esfrego em quem, tá? O que pode cair sobre a eletrização por atrito? Esfreguei dois corpos, se um ficar positivo, o outro negativo. Por quê? Porque todas as cargas elétricas que saem de um entram no outro. No que saiu elétrons, fica positivo. No que entrou elétrons, fica negativo. Então, eletrização por atrito. Lá de Tales de Mileto, grego antigo, nós temos o quê? Que além dos sinais contrários, eu tenho a mesma quantidade de carga em módulo. Deixa eu tomar uma aguinha que hoje foi estressante. Para ajustar essa encrenca aí, tá? De transmissão. Mas vamos lá, tá tudo certo agora. Bom, pessoal, além de saber que os sinais são opostos, sempre a quantidade de carga em módulo será igual. Não é muito cara de Enem isso. Enem vai mais uma aplicação, daqui a pouco nós vamos ver as questões. Mas se um ficar com mais 5 coulombs, outro ficará com menos 5 coulombs, beleza? Olha lá, uma aplicação quando um corpo está carregado, ele consegue atrair aqueles papeizinhos carregados. Na eletrização por contato, eu encosto dois corpos. Então eu pego um bastão que estava carregado positivamente, encostei naquele corpo que estava neutro. Observem o que acontece. O corpo azul está neutro. Eu venho com o bastão carregado. Olha o que acontece. O bastão carregado acaba ficando com um pouco dessa carga, descarrega um pouco o bastão carregado, fica menos positivo, e acabam que os dois corpos acabam ficando positivos. Então anota aí, quando eu encosto a eletrização por contato, os sinais dos corpos sempre ficarão iguais. Se os corpos forem de mesmo tamanho, o que vai acontecer? Vai acontecer que, além dos sinais iguais, os corpos após o contato terão mesma quantidade de carga. Por exemplo, se eu tenho um corpo com uma carga Q e um neutro, eles têm que ser idênticos, mesmo tamanho, mesma forma, tá? Então, após o contato, eu faço uma média aritmética das cargas que eles tinham antes. Então, Q mais 0, o corpo neutro não tem carga, Q sobre 2 e Q sobre 2. Agora, se os dois corpos têm no início Q1 e Q2 e eles são encostados, após o contato, eu somo as cargas e divido por 2. Eletrização por contato. Ligação à terra. Vocês sabem que uma vez caiu uma questão no Enem, eu não coloquei ela aí, porque eu coloquei ela em outro local, eu coloquei ela na eletrodinâmica, que vai ser a nossa próxima aula. Caiu só esse símbolo aqui. Ele queria saber do aluno o que era esse símbolo. Esse símbolo aqui, pessoal, é o símbolo do terra. O aterramento. Na nossa casa, os equipamentos elétricos, nós temos 3 buracos. Aí, inclusive, mudou o nosso sistema, há acho que uns 2, 3 anos, nossos sistemas de tomadas. Nós temos fase, neutro, fase neutro, o fase é o que dá choque, o neutro seria como se fosse um negativo, mas é corrente alternada, não dá para falar assim. E aquele fiozinho do meio, o buraco do meio na tomada, é o terra. Por que temos um fio terra em alguns equipamentos elétricos? Na verdade, deveria ter em todos, tá? Porque se por acaso o teu equipamento estiver carregado, por exemplo, o chuveiro elétrico é um equipamento que carrega muito, acumula muita carga. Se não estiver ligado o fio terra, tu encosta a mão no chuveiro e a descarga elétrica é pelo teu corpo. Então, tu serve de fio terra, o que não é muito agradável, porque servir de fio terra, tu vai levar um choque, então não é muito legal. Então, eu faço com que aquele chuveiro nunca fique carregado. E como é que eu faço com que ele nunca fique carregado? Eu ligo um fio terra para descarregar o chuveiro ou a máquina de lavar ou uma cafeteira. A gente tem que ligar o fio terra
para evitar que o próprio equipamento queime por um excesso de carga e que tu não leve nenhum choque. Então, o fio terra é um equipamento de segurança. Como é que acontece? Se o corpo estiver carregado positivamente, estiver faltando elétrons, a Terra manda até neutralizar. Se tiver um excesso de elétrons, cargas a mais, excesso de elétrons, o que a Terra faz? Ela retira elétrons até neutralizar. Corpo neutro, observe, carga zero é porque não tem excesso de carga. O número de cargas positivas e de negativas são iguais num corpo neutro. Tem que cuidar, hein? Se ele fala assim, um corpo neutro não há nenhuma carga elétrica dentro. Errado, poxa, não esqueça que os corpos são feitos de átomos. Esses átomos têm cargas elétricas. Então não é que o corpo neutro não tem carga elétrica. O corpo neutro não tem excesso de carga, não tem elétrons a mais nem elétrons a menos. Eu não sei se tu viu aqui uma coisa importante. Em todos os processos, quem se mexe são elétrons. Ou elétrons sobem, ou elétrons descem. Nunca vai acontecer de prótons subirem e descerem. Sempre elétrons. Tá? Então tá ali para neutralizar o corpo. Depois de atrito e depois de contato, nós temos a eletrização por indução. A indução eletrostática, cuida agora, a indução eletrostática, ela funciona da seguinte maneira. Quando eu aproximo um indutor, olha o sufixo or, o causador. Quando eu aproximo um indutor, ele faz o que nesse corpo que se chama induzido? Esse corpo induzido, ele é um corpo previamente neutro. E quando eu... anota aí, palavra-chave, indução. Quando eu aproximo o indutor, que é um bastão previamente carregado, o que eu faço no induzido? Eu faço com que os elétrons, porque cargas negativas são atraídas pela positiva, eu faço com que os elétrons se movimentem e se acumulem nesse lado esquerdo desse corpo. Algo importantíssimo. Indução é separação. Eu faço com que os elétrons se acumulem num canto daquele corpo. Mas notem, nesse corpo induzido, nesse momento, não entrou e não saíram elétrons. Então, esse corpo, apesar de eu acumular elétrons num canto, não há naquele corpo carga elétrica no total. Tá? Então isso é muito importante. Não pode ser garrafinha, tá? O induzido tem que ser um corpo metálico. Por que metal? Porque os condutores, as cargas elétricas facilmente se locomovem de um lado para o outro. Então eu pego, imagina isso aqui é um metal, tá? Eu pego isso aqui positivamente carregado. Quando eu aproximar da garrafa, o que vai acontecer? Se isso aqui tiver positivo, os elétrons se acumularão desse lado aqui e faltarão desse. Mas notem que eu não estou colocando ou tirando elétrons. Na indução eu simplesmente acumulo elétrons de um lado, deixando falta de outro. Então se ele te perguntar assim, quando eu aproximo um bastão carregado de um condutor, tu carregou já o condutor? Resposta, não. Não. O que tu fez? Tu só induziu, só separou, acumulou os elétrons em um dos cantos desse corpo condutor. Ok? O efeito da indução, e isso aí é uma pergunta interessante, é que o indutor sempre vai atrair o induzido. Essa pergunta para Enem é fantástica, porque, olha só, aproximei um indutor, um bastão carregado, de um corpo neutro, ele está neutro, eu não coloquei nem tirei elétrons desse corpo. E ele vai perguntar, se o indutor é positivo e tem uma atração, então o induzido, alternativa A, necessariamente é negativo? Um monte de gente vai se atirar nessa. Pessoal, tudo bem, bastão positivo atrai bastão negativo, corpo negativo. Bastão positivo atrai corpo negativo, porque sinais contrários se atraem. Princípio da atração e da repulsão. O que eu quero que tu anote aí é que o corpo carregado, ele não atrai apenas o de sinal contrário. Positivo não atrai só o negativo, ele também atrai um corpo neutro. Por quê? O que acontece no corpo neutro?
indução. Tá, e se eu aproximasse um bastão negativo, o que aconteceria? Se eu aproximar de um bastão, olha só, de um corpo. Um corpo está aqui, esse corpo é um corpo neutro. Mesmo problema da semana passada, atraso, tem um delay aqui que eu vou ter que corrigir, não sei o que está acontecendo. Digamos que esse corpo esteja neutro. Aí ele tem 4 cargas positivas e 4 negativas. Tá? Aí o que eu vou fazer? Vou aproximar, aqui eu aproximei um positivo. Vamos aproximar um negativo? O que vai acontecer? Quando eu pego e aproximo um indutor negativamente carregado, com excesso de elétrons, o que vai acontecer? Aqueles carinhas lá, opa, tá muito grande minha borracha aqui. Aqueles carinhas negativos, eles vão se acumular, contrário, eles vão se acumular, porque daí o bastão negativo vai repelir os elétrons. E aí o que vai acontecer, tá vendo? Os elétrons que estavam de um lado, estavam desse lado, foram repelidos. Então, o lado oposto ao bastão negativo ficou negativo e esse lado positivo. Mas observem, contem comigo. 1, 2, 3, 4 positivas. 1, 2, 3, 4 negativas. Não entrou e nem saiu elétrons desse corpo. Mas o que aconteceu? Eles se acumularam no lado oposto. O bastão negativo também atrai esse corpo que ao total está neutro? Sim. Ocorrerá uma atração elétrica entre esses corpos. Beleza? Então está aí o princípio da indução. Seguindo. Aproximar o bastão de um corpo neutro faz com que separe as cargas e atraia. Mas olha o que eu posso fazer. Eu posso juntar fio terra, que é o fio de segurança, com o que? A indução, e fazer uma eletrização por indução. Vamos entender o que está acontecendo ali. Eu estou aproximando um bastão negativo. Quando eu só aproximo o bastão negativo, olha lá o que acontece com o corpo neutro. Indução. Os elétrons foram para o outro lado. Até nem precisava ter feito o desenho ali, né, na minha lousa eletrônica aqui, porque tu tem esse desenho aí que é exatamente o que eu queria falar. Aquele dedinho ali, o nosso corpo, ele é condutor. Não é tão bom condutor quanto o metal, óbvio, mas ele é condutor. O dedinho está fazendo o papel do fio terra. Então, se na presença do indutor eu ligar o induzido, que é esse corpo aqui, ao fio terra, à terra, ele se eletrizará com carga de sinal contrário ao indutor. Então, olha o que eu fiz. Aproximei o bastão, induzi, liguei o terra, desliguei o terra, separei. Porque eu engano a terra, eu faço aqueles elétrons, ao invés de ele ir para o lado oposto, ele desce para o terra, lá, ó. Eu estou espantando os elétrons para baixo. Quando eu afasto o bastão, saíram elétrons da esfera. E se saíram elétrons, a esfera ficará com falta de elétrons, ou seja, ela ficou positivamente carregada. Então, eu aproximo, ligo terra, desligo terra, afasto o bastão. Sempre o sinal do induzido ficará contrário ao do indutor. Então, se eu aproximasse um bastão positivo, ligasse o terra, desligasse o terra, o induzido ficaria negativo? Exatamente. Aí eu induziria com bastão positivo a subida de elétrons e não a descida. Beleza? Segue. Lei de Coulomb. Falamos do princípio da atração e da repulsão. Esse princípio, vou falar um pouco melhor agora, é o seguinte: corpos de mesmo sinal, dois positivos ou dois negativos, esses corpos, eles se repelem. Então, há duas forças, as forças, de acordo com lei da ação e reação, essas forças têm sempre o mesmo módulo. Então, eles se repelem. E corpos de sinais opostos, um positivo e um negativo, esses corpos vão se atrair. Beleza? Só que é o seguinte, a lei de Coulomb, ela vai me falar justamente do quê? Dessa força de atração e repulsão entre as cargas. Uma das cargas nós chamaremos de Qzão e a outra de Qzinho. A lei de Coulomb é essa lei que me mostra que
sempre entre as cargas, Qzão e Qzinho, haverá uma força que é diretamente proporcional ao produto das cargas, tá aqui, ó. Quanto mais cargas, maior a força. Aliás, faltou um módulo aqui, ó. O módulo das cargas, não interessa se elas são positivas ou negativas. E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Como poderia vir uma pergunta? Ele diz para nós assim, presta atenção. Duas cargas, Qzão e Qzinho, ambas positivas. A uma certa distância D, estão se repelindo com uma força de módulo, mutuamente com uma força de módulo F. As flechinhas tinham que ser do mesmo tamanho. O que aconteceria se eu colocasse duas cargas na mesma distância que aquelas outras duas? Então, não modifiquei a distância, a distância é a mesma D. Só que são cargas diferentes. São cargas, uma delas vale 2Qs e a outra vale 3Qs. Bom, como a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, quanto é que era na verdade, o módulo do produto das cargas? O sinal não vai influenciar. Quanto é que era o módulo antes? Qzão vezes Qzinho. Beleza? Qzão vezes Qzinho. Agora, o novo produto das cargas é 2Qzão vezes 3Qzinho. Quanto é que é? Quanto é que é 2 vezes 3? É 6 Qzão, Qzinho em módulo. Bom, pessoal, com a proporção entre força e o produto das cargas é uma proporção direta, se antes o produto era F, se antes o produto era Qzão, Qzinho, e o produto agora multiplicou por 6, a nova força será... A flecha não está no tamanho adequado, ela teria que ser 6 vezes maior. Será, aqui eu nem vou conseguir desenhar para o outro lado da flecha, 6F. 6F um lado, elas têm que ser do mesmo tamanho essas flechas. Até vou apagar aqui, para não dar nenhum problema aqui, tá? Tá sem proporção, mas é 6F um lado e 6F para o outro lado, porque o produto das cargas multiplicou por 6, o produto das forças também vai multiplicar por 6. Agora, eu poderia fazer a mesma coisa, só que agora com o quê? Com a distância. E aí, com a distância é um pouquinho mais difícil, pessoal. Porque com a distância, geralmente o pessoal não conhece muito a proporção chamada inversa quadrática. Então, presta atenção. Duas cargas estão a uma certa distância D. O que acontecerá com essas cargas se a distância entre as cargas dobrar? Bom, aí tu tem que... Vamos lá, ó. Olha lá. Força com distância é inverso, mais distância, menos força, só que não é na mesma proporção. Vamos lá, olha lá, ó. Eu tenho aqui, agora vamos supor, vou inventar aqui, vamos dizer que a distância multiplicou por 2. Então a lei de Coulomb me diz que a força diminui, mas ela vai diminuir quanto? Se aqui ela era F, aqui ela era F, aqui ela será, ó, 2, eu tenho que botar o quadrado para saber o número de vezes que diminui. Então, a força será F sobre 4 essa e F sobre 4 essa. Então, a força acaba dividindo por 4. Por que ela acaba dividindo por 4? Porque a distância multiplicou por 2, tá, pessoal? Então, tá aqui, ó, inversa quadrática com a distância. Então, com a distância é o inverso e, além de ser o inverso, é quadrático. Então, multiplicou por 2, divide por 4. Ah, pessoal, se fosse por 3, 3 vezes maior a distância, dividiria por 9, porque 9 é 3 ao quadrado. Beleza? Segue o baile nos nossos slides. Daí a tal da lei de Coulomb. Campo elétrico. Grandeza que os caras do Enem mais gostam. Campo elétrico, pessoal. O que é campo elétrico? As cargas elétricas criam ao seu redor uma região de possibilidade de força elétrica. Olha lá, ó.
aquela carga ali, a Qzão, ó, ela tem que estar criando ao redor, ela está criando ao redor dela um campo elétrico. Aí aquela outra carguinha, tá vendo que o dedinho está trazendo ali? Aquela é a chamada carga teste ou carga de prova. A carga teste, só um pouquinho. Desculpa, pessoal. A carga teste ou carga de prova, o nome já diz, ela serve para verificar a existência do campo elétrico. Quem cria o campo elétrico, quem cria é essa carga aqui, que é a carga geradora. Nós temos, então, aqui, olha só, definição matemática de campo elétrico. O campo elétrico existirá num determinado local, e campo elétrico é uma grandeza vetorial. O campo elétrico existirá num certo local se naquele local eu colocar uma carga de prova e aquela carguinha que eu coloquei sofrer uma força elétrica. Como assim? Eu tenho uma carga geradora de campo. Alguém que eu carreguei. Um dos processos, atrito, contato, indução. Digamos que eu tenho dois pontos. Eu tenho o ponto P e eu tenho o mais longe, aqui bem mais longe, vamos botar aqui, quem sabe? Deu. Aqui deu. Então aqui é o ponto Q. Então eu tenho o ponto P e o ponto Q. Certo? Eu não sei se nos pontos P e Q se há campo elétrico. Então olha ali o que eu vou fazer. Vou botar uma carga teste. Digamos que nesse ponto Q eu botei uma carga teste Qzinho. E aí eu solto a carga e verifico que essa carga Qzinho que eu coloquei não sofre nenhuma força. Qual a conclusão? No ponto Q não há campo elétrico. Porque para ter campo, olha lá, é um local que é possível que haja força. Então, no ponto Qzinho, Q não é uma boa letra para usar aqui, né? Não é uma boa letra. Vamos chamar de ponto P e ponto, que Q é a quantidade de carga, ponto R, então. Tá, melhor. Então, o ponto R, eu larguei uma carga. Soltei, ela não se mexeu. Portanto, não há campo elétrico naquele local, porque não teve força. Agora, eu faço a mesma coisa no ponto P. Quando eu largo a carga teste no ponto P, aquela carga teste, o Qzão acaba repelindo o Qzinho. Opa, se eu soltei e a carga começou a se mexer, é porque aquele local tinha campo elétrico. Tá? Então, o que é campo elétrico? É um local de possibilidade de força. Quem é que cria esse campo, essa região de possibilidades? A carga geradora Qzão. Eu posso calcular de duas maneiras o campo. Ou dessa maneira aqui, ó, ou dessa maneira, essa definição matemática, ou eu posso, no lugar daquela força, olha só para uma carga puntiforme, se eu botar aqui, ó, no lugar da força, eu chegar e colocar aqui, ó, vamos colocar aqui. Como é que era a força eletrostática entre duas cargas? Não era K, Qzão, Qzinho, sobre D ao quadrado, sobre o Qzinho que está aqui, ó, sobre Qzinho. Olha o que eu faço com o Qzinho no numerador e no denominador. Vai sobrar apenas... ficou horrível isso aqui, né? Kqzão sobre D ao quadrado. É legal essa expressão Kqzão sobre D ao quadrado, porque ela demonstra uma propriedade interessante. Olha lá, ó, ela demonstra que o campo elétrico, quem cria é a carga geradora. Então o campo elétrico só depende da carga Qzão geradora? Sim. Não depende da Qzinho de prova? Não, ela só depende de uma carga. Campo elétrico depende de uma carga. Mas então a Qzinho? A Qzinho prova que o campo existe. Mas o campo elétrico só depende da carga geradora. Beleza, pessoal? A direção e o sentido. Sempre a direção e o sentido é a direção e o sentido que uma carga de prova positiva colocada naquele local sofreria força. Aqui. Pensa o seguinte, ó, eu não preciso botar a carga de prova aqui para que exista o campo. Mas se eu botasse uma carga de prova positiva, concorda que Qzão positivo ia repelir essa positiva? Então o campo, olha lá, ó, o campo tem o sentido de quem? O campo tem o sentido
da força que uma carga de prova positiva sofreria se fosse colocada naquele local. A mesma coisa, quer ver? De novo, vamos ver se tu entendeu. Aqui, nesse ponto, caso eu colocasse uma carga de prova positiva, essa negativa não ia atrair, então o sentido do campo coincide com essa direção. Por isso que a gente diz que a carga de prova, ela tem sinal positivo. Por quê? Porque daí para onde ela sofrer a força será o sentido do campo elétrico também. Beleza, pessoal? Então, segue. Linhas de força. O que são as linhas de força, também chamadas de linhas de campo? São linhas que representam o campo elétrico, tá? Sempre que eu tiver uma linha de campo, vou te mostrar aqui, vamos botar algumas linhas de campo aqui, vamos botar aqui. Eu tenho umas linhas de campo assim, digamos. Essas linhas de campo, elas me dizem que há campo elétrico. Então, vou colocar aqui, tá? Algumas linhas de campo elétrico. E eu vou colocar uma carga elétrica em algum lugar. Na verdade, eu não preciso colocar a carga elétrica, mas eu posso colocar. Eu posso colocar a carga aqui no ponto 1. Eu posso colocar a carga aqui no ponto 2. E eu posso colocar a carga aqui no ponto 3. Bom, o que acontece? Pontos 1, 2 e 3 estão dentro de um campo. Linhas de campo, então, estão submetidas a um campo elétrico. Então, em 1, 2 e 3, se tem campo, tem o quê? Possibilidade de força. Já tem a força? Ainda não. Para ter a força, eu preciso colocar uma carga naqueles locais. Antes de colocar carga, eu quero colocar o sentido do vetor campo. Olha ali, o vetor campo, campo elétrico, ele é sempre tangente à linha. Então, como é que eu faço? Olha ali. Eu coloco um vetor tangente, tá ali o E1. Tá ali o E1. Agora aqui em 2. Tangente. Professor, o senhor desenhou uma flecha menorzinha. De propósito? De propósito. Lá também vou desenhar uma flecha. Então, o vetor campo elétrico é tangente à linha. Por que eu desenhei uma flecha grande aqui, ó, em 1, e eu desenhei uma flecha pequena em 2 e em 3? Já vou te mostrar isso. Bom, quem sabe a linha de campo sabe que é possível que haja força. Agora, para onde é que aponta a força? Olha lá. Quando eu largar uma carga positiva num local que tem campo, ela sofre força no sentido do campo. Quando eu colocar uma carga negativa, o campo está para um lado e a carga de uma carguinha Qzinho negativa sofre força no sentido contrário. Então, observem esses desenhos que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Vou circular, depois eu vou apagar. Tá vendo aqui? O campo é para a direita. Pergunto, para onde é que é a força? Campo é para a direita, para onde é que é a força? A resposta, depende. Como assim depende? Depende da carga que eu for botar ali. Se tu botares ali uma positiva, será a força para a direita. Se tu botar uma negativa, a força é para a esquerda. Tá? Então, depende. Vamos botar uma positiva. Então, a carga Qzinho positiva, agora tem força. Então a força é no sentido do campo. Agora, olha ali. Tá vendo? Em cima do ponto 2, botei uma carga. Só que a carga que eu botei em cima do ponto 2 é negativa. Então, eu vou botar uma força contrária ao campo que tem naquele ponto 2. E no ponto 3 eu não vou botar carga nenhuma. Se eu não botar a carguinha no ponto 3, não haverá força elétrica. Tá, pessoal? Então tem que cuidar. Ter campo não é ter força. Ter campo é ter possibilidade de força. Tem que botar uma carga ali para que efetivamente haja a força. Tá, beleza?